Teremos agora a palestra alusiva aos 60 anos de Luna Marga, de Alencar e Silva. Convidamos a professora Joelma Tereza Pimentel Arcanjo e seu aluno Ângelo Mateus Reis da Costa, que cursa o 9º ano do ensino fundamental na Escola Municipal Terezinha Moura, Brasil. Doutor Fabrício Magalhães de Souza, graduado em Letras, Língua Portuguesa e mestre em Letras e Arte pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA, pós-graduado em Teologia, Ministério e Interpretação Bíblica pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, Polo Manaus, e doutor em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Realizou estágio pós-doutoral em Estudos Literários no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. É autor do livro Crítica Literária Acadêmica Amazonense, Formação e Transição. Professor atuando na educação básica pela SEDUC Amazonas desde 2012. Uma salva de palmas. Boa tarde. Para mim é uma grande honra estar aqui presente e, junto com vocês, compartilhar uma leitura importante que é sobre a obra de Alencar e Silva, que não é a sua primeira obra, mas certamente é a primeira que representa uma grande mudança na poética do Alencar e Silva, e é isso que nós vamos falar um pouco nesta exposição. Eu trouxe aqui os livros que eu tenho lá em casa dele, alguns para ir mostrando para vocês. O Alencar e Silva, ele nasceu aqui no Amazonas, em Fonte Boa, e ele veio a morrer no Rio de Janeiro em 2011. Ele nasceu em 1930 e morreu em 2011. Agora, o que vai me deixar feliz e grato de poder falar um pouco sobre a obra dele é porque a poetisa Rita Alencar Clark está aqui presente, filha do poeta, e em nome dela eu cumprimento a todos os que estão presentes. Certamente é um momento muito importante para nós entendermos a poética desse grande autor. Bem, o Alencar e Silva, ele vai estrear na poesia com um livro chamado Painéis. Eu consegui essa raridade aqui na estante virtual e está um pouco desgastado devido ao tempo, mas essa obra aqui, ela nos aponta muito a respeito de como vai ser a poética dele, como vai ser a mudança da poética do Alencar e Silva, e como Luna Marga, e esta é a primeira edição de Luna Marga, representa uma mudança na dicção do Alencar e Silva acerca do que ele produziu como poesia, e uma poesia muito dissonante no interior do próprio Clube da Madrugada. Nós vamos começar lendo no primeiro slide um trecho de um poema chamado Sugestões da Aurora, que é do livro Painéis. E após essa leitura, nós vamos falar um pouco sobre o ambiente artístico-literário que ele estreia e quais mudanças ele imprime a sua própria poesia quando ele se torna um dos fundadores do Clube da Madrugada. Deixa eu pegar aqui meu outro papel, que eu vou ler junto com vocês. Sugestões da Aurora, um soneto, é assim: há um rumor de clarins e de flautas selvagens nas manhãs de ouro e de luz no meu verde torrão. Toda a selva acordar-se em um sonho pagão, as carícias de amor que há na voz das aragens. Vê-se a luz escorrendo em cristal nas folhagens, é o orvalho a cantar uma loira canção, como o lago é uma harpa, esquecida no chão, a vibrar acordando os ninhos nas margens. Tudo é como um cenário onde sítios e fadas abrem cenas de amor enfeitando as estradas. E é tão grande a emoção que sugere amanhã, que a minha alma de artista, escondida entre flores, vê 1000 ninfas bailando a um delírio de amores, e eu soprando a sonhar
minha flauta de pano. Este poema, que é o poema de abertura de painéis, vai nos mostrar uma primeira qualidade da poesia do Alencar e Silva, o domínio da técnica clássica de escrita, o que é próprio dos grandes poetas, inclusive aqueles que fazem grandes revoluções. Eles dominam, né, primeiro a tradição para depois romper com a tradição. Mas aqui nós vamos observar que o Alencar e Silva ele apresenta influência do parnasianismo, do simbolismo, uma poesia descritiva e ao mesmo tempo uma poesia que vai trabalhar com a sinestesia. Então ele faz essas misturas dentro de painéis. Aí o que ocorre? Quando o Alencar e Silva ele publicou esse livro aqui, Painéis, ele já fazia parte do Clube da Madrugada. Mas só que o Clube da Madrugada, naquela altura, não havia ainda sido fundado como um clube. Ele, na verdade, era um grupo de jovens escritores que estavam pensando em romper com o tipo de literatura que se praticava na época, em relação à poesia, que, sob o ponto de vista deles, era uma poesia que não estava dialogando com o que se fazia no restante do Brasil. Então eles saíram em 2 caravanas. A primeira caravana foi justamente em 1952 para viajarem para o sul do país e terem contato com essa poesia que se fazia. E o Alencar e Silva, segundo Jorge Tufi, e realmente você confere isso com clareza no livro, ele diz: as primeiras páginas do livro Painéis, há os exercícios poéticos de Alencar e Silva, ainda da dicção neoparnasiana e neossimbolista, e nas últimas páginas ele já insere alguns poemas já na dicção do modernismo. E aí ele atende tanto pela temática do modernismo da geração de 45, que é onde ele vai se inserir, quanto pelas inovações do modernismo na sua primeira fase, a fase heróica. Agora, o que acontece? Quando em 1958 ele vai publicar mais outros 4 poemas em uma antologia organizada pelo Jorge Tufi, e essa antologia vai apresentar alguns poemas que virão, sim, agora em Luna Amarga. E aí nós vamos observar algumas mudanças que acontecem. Nós podemos ver o próximo slide. Esse poema que você está lendo aí, ele é um poema de abertura de Luna Amarga, de 1965. E aqui nós já vemos com clareza essas mudanças que o autor imprime na sua poética. No primeiro caso, quando ele escreveu Painéis, além da qualidade da sua poética, são poemas muito bonitos, nós vemos também ele trazendo para a sua poesia a influência de Cruz de Souza, a influência de Álvares de Azevedo, mesclando. Então ele estava ainda construindo a sua própria dicção poética. Agora, quando nós chegamos em Luna Amarga, nós já temos um livro bastante maduro e pronto. Entendi. E quando você olha para este poema que aparece aí projetado, você vê com clareza como essa maturidade do poeta, ela já aparece bem acabada no segundo livro. Entre Painéis e Luna Amarga vão aí contar cerca de 13 anos. Então, durante esse período, o que o Alencar e Silva estava trabalhando? Ele estava trabalhando como um pesquisador, porque próprio da geração que ele se filiou, eles estudavam profundamente a poesia, as experimentações e principalmente encontrando a sua própria voz poética. E aí o poema diz assim, deixa eu pegar outro aqui, que não é esse, eu peguei dois da mesma abertura, mas eu quero ler esse daí com vocês. E aí o que nós temos nesse poema que já mostram claramente essa voz poética bem amadurecida em Alencar e Silva. Deixa eu só encontrar aqui a minha cópia e aí eu vou ler para vocês. É tanto papel aqui que eu me perdi, mas vamos aqui, ó. Um rio corre surdo sob as horas com seu lastro de cinzas e agonias.
Pesa-lhe sobre o curso um astro doido que governa suicídios e naufrágios. Uma lua também, por noite finda, pende a face amarela sobre as águas, onde boiam, pesados de silêncio, restos do que já foi. Coisas que dormem ou se derivam na corrente miúda, seus corpos, ora belos, ora corpos de mágoa e medo, sombras penduradas em vértices de espantos. Nada conta nesse rio que rola irreversível, carregado de sonho e de impossível. Aqui o Alencar Silva, mostrando o domínio da técnica da poesia clássica, ele usa um soneto de apenas um verso, aliás, de apenas uma estrofe, e aqui já apresenta claramente a sua dicção. Qual é uma dessas percepções, né, que a gente consegue perceber na poesia de Alencar Silva já acabadas no livro Luna Marga? A voz poética criada pelo autor se depara com uma realidade esfacelada e, não conseguindo dialogar com essa realidade usando uma linguagem direta, ele então adota uma linguagem que volta-se para o interior do eu lírico, e a partir dessa volta para si próprio, ele passa então a enxergar e a ver o mundo externo. E aí, nesse sentido, os elementos caros ao simbolismo, especialmente, são usados pelo poeta para construir essa espécie de psicologia em que ele vai falar sobre a solidão, ele vai falar sobre o noturno, ele vai falar sobre aquilo que na vida não encontra coerência. Nesse sentido, o Alencar Silva então se estabelece como uma voz dissonante no interior do próprio Clube da Madrugada. Por quê? Porque o Clube da Madrugada, quando ele começa na década de 50, ele ainda tem muitas características neoparnasianas. Mas quando ele vai para a década de 60, quase todos os autores do Clube da Madrugada, eles se afastam das influências neoparnasianas e vão para os experimentalismos linguísticos, especialmente influenciados pelo concretismo, pela poesia do João Cabral de Melo Neto, por exemplo. O Alencar Silva não, ele se mantém na posição que ele já havia construído em Luna Marga. Isso ele vai retomando nos livros seguintes. E isso coloca como uma voz dissonante muito forte dentro da nossa poesia. Por quê? Porque ao longo de cada obra que ele vai escrevendo, ele vai retomando temas, inclusive seções de livros que vão se repetir em obras que virão posteriormente. E hoje, quando nós olhamos à distância, nós conseguimos perceber que a partir de Luna Marga, até o último livro que veio a publicar de poesias do autor, Crepuscularum, a gente vê, Crepuscularum, obrigado, Rita, a gente vê que ali há toda uma rede de temas, problemas e de experimentações no interior de um simbolismo próprio do autor. Em algum sentido, autores como o Alencar Silva, que fizeram essas experimentações, desdobrando e renovando as próprias características do simbolismo, ou daquilo que foi chamado depois de neossimbolismo, fez com que ele se tornasse um autor lido durante um certo período à margem. Só que a cada livro que ele publicava, e ele retomava com essa mesma voz poética, essa mesma voz dissonante, ele mostrava esse grande projeto. No próximo poema que nós vamos ver aqui, nós temos uma outra característica muito interessante na poética do Alencar Silva. Em que sentido ele faz uma renovação dentro das próprias características do que a gente conhece hoje como poesia neossimbolista. Ele trouxe para dentro da reflexão, a partir da voz poética que ele construiu em Luna Marga, uma poesia também de conteúdo social, misturando aí tanto a plasticidade própria das escolas que ele dominava muito bem, quanto
os temas que estavam em voga no seu tempo. E esse poema aí é belíssimo, é um dos poemas mais interessantes quando a gente fala daqueles poemas produzidos na década de 60, que tratam sobre questões políticas, que é o Cantar de Andarilho. O que é que nós vamos ter no Cantar de Andarilho? Nós vamos ter o seguinte. Deixa eu só pegar aqui a minha cópia, que eu vou tentar ler na íntegra para vocês. Eu vou ler por aqui mesmo. Não tenho pátria determinada, nem tenho pressa nesta jornada. Só esta sede que tem meus olhos de ver e ver, este incontínuo impulso de asas sobre meus pés. Minhas sandálias cobrindo o mundo, que descobriram pé ante pé minhas sandálias, vão se ficando pelos caminhos da minha fé. Arde em meu rosto o sol de todos os continentes. Perfeito, obrigado. Aqui a gente então vai perceber que ele dialoga ao mesmo tempo com a referências da mitologia grega. Ele insere elementos do neossimbolismo e, é claro, os temas do seu tempo. O que é característica agora sim, do conjunto dos poetas que estavam naquele período, escrevendo dentro da dicção do neossimbolismo, que prezava pela forma e pelo conteúdo, explorando as sinestesias, mas ao mesmo tempo trazem os temas atuais que estavam sendo discutidos, principalmente dentro da influência do existencialismo e da poesia social para a sua própria escrita. Aí, indo à frente, Soneto da Espera. Eu vou falar um pouquinho depois sobre o Soneto da Espera. Eu queria mostrar para vocês algumas imagens. Pode seguir, por favor? Pode passar. Aqui. Essa aqui você vê aí projetada a capa da primeira edição de Luna Marga. A capa é um desenho de estilogravura feito por Álvaro Páscoa. E aí nós temos o contraste entre o preto e o branco. É claro que quando você olhar para a capa que está aí projetada, a gente já não vai perceber isso, mas no original nós percebemos. E esse contraste é próprio do Álvaro Páscoa como um artista plástico expressionista, o que combinou muito bem com o próprio conteúdo do poema, porque os poemas de Luna Marga também têm essa mesma dicção expressionista. E aqui do outro lado nós temos uma outra estilogravura, só que esta é do Afrânio de Castro. E esta estilografura que você está vendo aí, um homem que caminha, ela serviu dentro do Luna Marga como ilustração para o poema que nós lemos anteriormente. E mais uma vez esse existencialismo que o autor trouxe para o interior do poema, dialogando com as estilogravuras que os artistas plásticos também trouxeram para a obra, que são estilogravuras, neste caso, representando uma perspectiva expressionista. Pode passar, por favor? Aqui são as outras capas das outras edições de Luna Marga. Esta capa aqui é da edição de 82, a segunda edição, que não mudou em relação à edição anterior no seu conteúdo, a não ser a publicação que foi feita no Rio de Janeiro. Aqui nós temos a reunião dos 3 livros de poemas do autor, e no interior do livro veio a terceira edição de Luna Marga, e aqui a edição mais recente, que saiu no ano de 2005. Você pode passar o próximo... Aqui do título. Esse daqui é bem interessante. Este é uma proposta de leitura feita pelo professor Marcos Frederico, e ela nos ajuda, ela nos fornece uma chave de leitura muito importante para a compreensão do livro. O que o professor Marcos Frederico falou sobre o título de Luna Marga? Luna Marga é um neossimbolismo, é um neologismo formado pela junção de 3 palavras. Primeiro, luna, referindo-se à lua em latim. Também tem a palavra mar, já que o mar aparece muitas vezes no poema, e a palavra amarga. E todas elas fazem tudo que aparece no título do poema, do livro, melhor dizendo,
aparece tematizado em cada poema, o que mostra que o autor trabalhou de maneira muito artesanal na construção deste livro e dos que vieram depois. Não à toa foram 3 anos de intervalo entre o primeiro e o segundo. Ele estava criando uma outra obra-prima para o conjunto de sua obra. E aí o professor Marcos Frederico continua. A lua é a pálida iluminação sobre a noite infeliz da vida. O mar, virando para cá agora, o mar aparece como símbolo da aventura, do desejo de romper com o cotidiano, da afirmação sexual. O amargor, que é o amarga de Luna Marga, o amargor, por sua vez, é o tempero humana. Olha só a percepção, né? Aqui a gente deve essa leitura ao professor Marcos Frederico, que nós tivemos a honra de tê-lo anteriormente. Ele apresenta as primeiras chaves de leitura para esta obra. Aí, prosseguindo para o próximo, acho que eu já estou quase... Aqui a divisão da obra em 5 partes. Pode passar, eu queria só comentar, porque como foi que eu tive contato com a obra Luna Marga. Você poderia... pode passar, por favor? Pode passar. A anterior, por favor. O que aconteceu? No ano de 2023, nós trabalhamos em uma escola pública aqui de Manaus, com autores do Clube da Madrugada. Aí eu entreguei para cada aluno um livro que eles deveriam fazer a leitura e a análise. Aí, aqui você tem o nome da aluna, Beatriz da Costa Moura, ela ficou responsável por ler o Luna Marga. E aqui está a leitura que ela fez da obra, que é muito condizente com o que nós já vemos percebido nas leituras anteriores. E aí eu propus para esse mesmo grupo de alunos, eu mostrei o livro e disse, olha, os livros que vocês vão ter contato do Clube da Madrugada, da primeira geração especialmente, eles vêm acompanhados com gravuras e imagens feitas por artistas plásticos que dialogam e redimensionam a própria compreensão do conteúdo. Aí eu disse, quem de vocês trabalha, sabe desenhar, pintar, entende de artes plásticas, que pode pegar um dos poemas de Luna Marga e transformar esse poema em uma imagem. E aí o poema que essa aluna escolheu foi o poema Neste Barco Passageiro. Aí você pode passar, eu vou já falar dessa imagem. Neste barco passageiro, mal disposto a viajar, eu me invento rotas novas, rotas de nunca chegar. Mareando esse meu gosto, acre ou ázimo de mar, vou me impondo amargas provas, sem com elas me importar. Que este barco de noturnas solidões vai-se a errar sob luas e astros doidos, que bem sei onde encontrar, quando embarco e ao barco imprimo rotas de nunca chegar. Aí eu entreguei, a aluna fez a análise do poema, ela disse, professor, esse poema é uma metáfora sobre a passagem do tempo, é uma metáfora sobre a nossa incapacidade de abarcar a própria existência. E de um eu poético que está, se vê fragmentado, mas que está narrando essa percepção do mundo que o cerca. Aí eu digo, olha, a sua leitura é muito interessante. Agora, como é que nós podemos transformar isso numa imagem? Aí um outro aluno fez este desenho, esta arte que ficou muito interessante. O nome do aluno, Miguel Fukushiki. O que nós temos aqui? A personagem em cima do barco, que representa a vida, está no mar e são essas espirais. Aí eu pedi para ele explicar o que essas espirais significam na sua interpretação. Professor, isso daí é o tempo. Aí eu digo, interessante. Aí eu digo, agora você vai pegar essa imagem e transforma ela também num discurso. E ele escreveu, aí a próxima, por favor. Ele escreveu essa observação que dialoga tanto com a análise da colega quanto com a arte que ele produziu. O náutico em seu barco, navegando por mares ilusórios, representados pelas bolinhas, em busca de uma realidade distante e imaginária. Em ritmo lento e amargo, ele vaga incertamente numa experiência mágica e surreal, para ao fim desaguar nos viscerais mistérios da existência. Eu acho que já deu meu tempo.
10 minutos. Agora eu queria só retornar para a leitura da autora na anterior. Isso, aí. O que a autora da análise, a Beatriz, escreveu a partir deste barco passageiro? O sujeito poético é um viajante que se encontra em um barco passageiro. Então ela primeiro vai interpretar a partir do título. Ele está insatisfeito com a viagem, pois ela é passageira e não o leva a lugar nenhum. O eu lírico, então, cria para si mesmo rotas novas, que são de nunca chegar, isto é, não há destino. Isso sugere que ele está em busca de algo que nunca encontrará, seja um destino concreto ou uma meta espiritual. O mar, que é o cenário da viagem, é descrito como um lugar de sofrimento e amargura, mas também de descoberta e renovação. O eu lírico se impõe a amargas provas, que são as dificuldades e desafios da viagem. Ele não se importa com essas provas, pois está decidido a seguir o seu caminho. A viagem é uma jornada solitária e sem rumo. O sujeito poético está vagando por solidões noturnas, sob luas e astros doidos. Essa experiência é mágica e surreal, mas também é um reflexo da insatisfação e da busca dele. O eu lírico afirma que sabe onde encontrar as rotas de nunca chegar. Isso sugere que ele mesmo tem um objetivo claro, mesmo que isso seja impossível de alcançar. Então essa foi a leitura que ela fez. Qual foi o objetivo de levar, por exemplo, entre outros autores, o Alencar Silva, para a sala de aula? Eu queria que eles percebessem, primeiro, a atualidade de autores como o Alencar Silva, percebessem a profundidade da maneira como ele enxerga a realidade e retraduz essa realidade poeticamente, e principalmente como eles poderiam fazer um trabalho semelhante ao que o Alencar Silva e os seus parceiros de Clube da Madrugada fizeram, que é o quê? Já que ele foi um artista da palavra e que criou imagens plásticas a partir da poesia, o que possibilitava aos artistas plásticos como a Fanny de Castro e o Márcio Páscoa a integrarem no seu livro vários de suas xilogravuras. E eu disse assim, e como a gente faria essa mesma releitura, seguindo a mesma proposta que eles fizeram anteriormente. E assim o resultado foi este trabalho que os alunos organizaram e que representa uma espécie de atualização ou uma apresentação para as novas gerações do autor Alencar Silva. E com isso eu espero que este momento tenha sido um momento de partilha, né? Algumas ideias que eu trouxe para apresentar, aquelas primeiro estudadas pelos seus pares do Clube da Madrugada, pelos acadêmicos e agora também pelos alunos que estão no ensino médio. E desse modo eu agradeço o momento. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a importância da obra Luna Marga no contexto atual para a literatura do Amazonas? A obra Luna Marga, como a gente vai perceber ao longo da leitura, ela traz 5 divisões, e em cada uma das 5 divisões, eu anotei aqui, mas eu não coloquei na projeção, em razão do tempo que nós teríamos disponível. Cada uma dessas 5 divisões apresenta uma variedade de temas que ainda estão por ser explorados. Por exemplo, a primeira seção, o tríptico do espanto, trata das metáforas da morte. A segunda seção, que é a poética, é formada por poemas que tratam da metapoesia, com muita influência do João Cabral de Melo Neto. Já a terceira parte, que é a seção Ciclo Marinho, vai tratar dessas três dimensões da existência: a vida, a morte e o desejo. E a penúltima seção, Poemas Mínimos, o autor vai explorar temas que passeiam entre o neoplatonismo e temas filosóficos. E claro, a última seção, que é Canto Vário, em que ele faz um apanhado de temas diversos, explora, entre outros temas,
alusões a Shakespeare, ele faz alusões a um poema político idealista, também sobre a oposição entre bosque e cidade, dialogando nesse caso com o Tiago de Mello, alguns poemas de amor e alguns poemas de proposta enigmática, ou seja, qual a importância dele? Todos os temas que ele levanta em cada uma das sessões de Luna Amarga são temas atuais, mas principalmente são temas pouco estudados e pouco explorados. Ou seja, ele é um autor que tem que ser trazido novamente para as nossas leituras em sala de aula e principalmente na academia. Muito obrigado, doutor Fabrício. Eu gostaria de agradecer essa presença aqui. E agora, como todos já fizeram, pegar a sua bênção.